A paz, povo de Deus. O texto de hoje está registrado no primeiro livro da Bíblia, a saber, Gênesis, capítulo 28 e versículo de número 11, que diz o seguinte: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira. Em outras traduções diz, e pôs a pedra por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Palavra de Deus. O texto fala acerca de um personagem bíblico chamado Jacó. Jacó em língua hebraica quer dizer aquele que agarra calcanhar. O nome foi posto nele devido ao seu nascimento, visto que no dia do seu nascimento, quando a parteira puxou o primeiro filho, o seu irmão, chamado de Esaú, Jacó, ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão, no calcanhar do bebê. Por isso seus pais acharam por bem colocar o seu nome Jacó, aquele que segura calcanhar, aquele que agarra calcanhar. Mas no texto bíblico lido, o versículo bíblico lido, fala de Jacó que já está adulto, está enfrentando talvez uma das piores situações de sua vida, um momento difícil. Ele está agora atravessando uma região deserta. E ele recorre quando o sol já era posto, já estava chegando a noite. A lua vinha se aproximando e junto com ela o frio intenso do deserto. E ele recorre a uma das pedras daquele lugar e faz daquela pedra o seu travesseiro, deitando a sua cabeça sobre a pedra. Ora, mas a pedra ali era uma questão de sobrevivência, visto que durante o dia a pedra tem a capacidade de absorver o calor do sol durante o dia, para que ela possa se manter aquecida por várias e várias horas durante a noite. Por isso Jacó, usando a sua inteligência, pegou aquela pedra para talvez se manter aquecido e enfrentar uma madrugada intensa de um frio intenso. Foi uma questão de sobrevivência usar aquela pedra. E quando ele deitou a cabeça naquela pedra, ele teve uns sonhos projetados e gerados por Deus. Afinal de contas, não vamos trazer uma teologia limitada, porque Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de um louvor cantado, Deus fala através de visões. Tem muitas formas de Deus falar. Não vamos limitar a capacidade divina de Deus falar com o ser humano. Ele usa vários métodos, várias formas. E uma das formas que ele usou para falar com Jacó foi através de um sonho, quando mesmo dormia com a cabeça reclinada, deitada em uma pedra. Mas para entendermos o texto, a situação que o patriarca Jacó está passando nesse deserto, é preciso voltarmos a alguns capítulos, alguns versículos da nossa Bíblia Sagrada. E falar acerca do dia em que seu irmão Esaú, que era um exímio caçador, Esaú, seu irmão mais velho, dominava a arte da caça. E ele veio do campo faminto. Naquele dia a Bíblia diz que ele não pegou nenhum tipo de animal. E ele veio com muita fome. E existem pessoas que, infelizmente, quando a fome bate, parece que a fome tira a cabeça, tira a capacidade de raciocinar de muitas pessoas. Por isso existe um ditado que diz que quando a pessoa, você não é você quando está com fome. Ou seja, tem pessoas que perdem a sua inteligência, perdem a sua capacidade de raciocínio quando a barriga começa a roncar, quando estão com fome. Jacó é uma dessas pessoas. Teve fome e parece que não raciocinou direito, porque quando ele veio do campo, ele está de cara com um prato de lentilha feito por seu irmão Jacó. Um ensopado de lentilha com molho vermelho de carne, uma delícia. Exatamente.
aquele prato de lentilha feito por Jacó, Esaú ficou encantado, ele estava com muita fome, e ele se encantou com aquele prato de lentilha. Esaú é o tipo de uma traça ambulante, Esaú é um homem que tem um apetite descontrolado. E Esaú só pensava em encher a sua pança de comida. Ele desprezou a bênção da primogenitura, que era um direito seu. E ele desfez isso aí, trocando a sua bênção da primogenitura pelo prato de sopa oferecido por Jacó. Esaú disse: dá-me um pouco desse prato de sopa, desse prato de lentilha. Então Jacó, usando a sua capacidade, afinal de contas o seu nome já diz, agarrador de oportunidade. E quando Esaú, seu irmão, estava com fome, Esaú viu ali a oportunidade de ser abençoado. Então Jacó disse: eu troco esse prato de lentilha que eu fiz pela bênção da primogenitura que pertence a você, Esaú. Você aceita fazer esse trato comigo, essa troca? Esaú estava com fome, então Esaú disse: o que me adianta morrer e ficar com essa bênção se eu estou com muita fome? Eu troco. Então Esaú, naquele dia, precipitadamente, porque se deixou ser dominado pela fome, e trocou a bênção da primogenitura, que era de duração vitalícia, por toda a sua vida. Ele foi capaz de trocar com Jacó pelo prato de sopa, que se muito durasse na sua barriga depois de ingerido, seria muito pouco mais de 6 horas apenas. E a troca foi feita. Afinal de contas, a única preocupação do momento de Esaú era preocupado com a comida. Exatamente. Ele estava preocupadíssimo com a comida, com o seu alimento. E depois de talvez alguns dias e algumas horas, quando a ficha caiu e Esaú se deu conta que havia tomado um dos maiores erros da sua vida, ter trocado a bênção de Deus, a bênção eterna de Deus, pelo prato de sopa. Ele, quando se deu conta, parece uma espécie de revolta, de ira, tomou conta do coração de Esaú, o seu irmão, e ele ficou irado, ficou fora de si. E como diz o ditado que diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Nesse exato momento, Esaú quis se vingar do seu irmão, porque achou que Jacó agiu de forma enganosa. Esaú pensou que Jacó o tinha trapaceado com essa troca desse prato de sopa com sua bênção. Então ele se encheu de ira e de revolta e teve a vontade no seu coração de tirar a vida do seu irmão Jacó. A vontade de Esaú era vestir o paletó de madeira em Jacó. A vontade de Esaú era mandar Jacó para a terra dos pés juntos. A vontade de Esaú naquele dia era fazer com que Jacó se encontrasse de forma antecipada com Jesus no céu. Ou seja, em outras palavras, a vontade de Esaú era tirar a vida do seu irmão, porque Esaú entendeu que ele foi enganado naquele dia onde houve aquela troca de um prato de sopa por uma bênção de valor incalculável. E pagou um alto preço por isso, Esaú. Teve que carregar esse problema por toda a sua existência. Afinal de contas, existem pessoas que são como Esaú, estão passando por problemas, por dificuldades, que são irresponsáveis exclusivamente dos seus próprios erros, dos seus próprios problemas, porque plantou e colheu os seus próprios problemas. E o que é que fazem? Ao invés de resolvê-los, querem jogar e despejar nas costas dos outros, que muitas vezes não tem nada a ver da dificuldade que você está passando, do problema que você está enfrentando. E existem pessoas como Esaú, que quer compartilhar e dividir o problema, que na verdade deveriam resolver ele próprio, porque estava naquele problema. Então, já que é homem, já que é mulher de verdade, tem a responsabilidade de resolver os seus próprios problemas e jamais jogar nas costas dos outros. Mas Esaú fez isso. Se encheu de ira e quis matar e tirar a vida do seu irmão. Então a mãe de Jacó chamou Jacó apressadamente e disse: você vai ter que fugir daqui, meu filho, de casa. E você vai ter que buscar refúgio na casa do seu tio Labão,
porque seu irmão quer matar você. Ele está muito irado com você, Jacó. Jacó não teve outra alternativa a não ser fugir até a casa do seu tio. Era uma viagem de pouco mais de 800 quilômetros. Isso daria pouco mais de um mês de viagem ao lombo de um camelo. Então Jacó foi obrigado a sair de dentro da sua própria casa e enfrentar regiões perigosas e chegar até o deserto, onde o texto foi lido. Está fugindo da ira do seu irmão. É curioso que Jacó havia perdido o pai, havia se afastado da irmã, e nesse exato momento estava sofrendo uma perseguição e a ira do seu irmão, que queria tirar a vida. Ele está agora sozinho, um dos momentos mais terríveis de sua vida. Ele está agora no deserto. Ele não tem sequer uma cama ou um travesseiro para que ele possa deitar a sua cabeça, não. Ele recorre às pedras daquele lugar. Ele está completamente sozinho. Mas o interessante é que a porta da casa de Jacó foi fechada por conta da ira do seu irmão. Mas uma porta no céu foi aberta para ele. Porque o sonho categoricamente vai revelar que no sonho que Jacó teve naquele deserto, foi um sonho projetado por Deus, em que uma escada tocava no céu, e tocava no topo do céu e tocava na terra, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e quem estava no topo dessa escada era Deus. O que é que Deus queria? Se relacionar com Jacó. O que Deus quis dizer? É simples o que Deus quis dizer. Jacó, fecharam as portas da sua casa para você, mas eu hoje abri as portas do céu para você. Hoje é dia de relacionar comigo, Jacó. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de segundas chances. Porque Deus é Deus dos órfãos, dos oprimidos. Esse é um Deus maravilhoso, que habita no mais alto céu, entre as nuvens, e tem o prazer, e tem o zelo de cuidar e de tratar na vida daquelas pessoas que foram desamparadas. Deus é contigo, Deus é comigo, meu irmão. Que Deus abençoe você por mais um dia. Em nome de Jesus, que Deus possa lhe abençoar e lhe edificar com essa rápida reflexão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.